Bom dia, segunda-feira. Mais um dia. Vamos começar a semana falando do Senhor, aprendendo mais dele, entrando na presença dele. Pega seu café e vamos lá para a gente começar mais um dia. Hoje eu não vim te pedir, vim só te agradecer. Deus, obrigado, muito obrigado. Bom dia, Neia. Hoje a minha oração é apenas de gratidão. Deus, obrigado, muito obrigado. Hoje eu não vim te pedir, vim só te agradecer. Deus, obrigado, muito obrigado. Hoje a minha oração A gente vai começar, o pessoal vai entrando. é apenas de gratidão. Vocês estão vendo que a minha voz, a voz de pato ainda, né? Melhora quando eu acho que o negócio vai melhorar, vai engatar. O negócio anda pra trás. Oh Deus, só pela graça. Bom dia, Silvia, mãe. Bom dia, Paula. Como foi o final de semana? Eu trouxe uma palavra para vocês hoje, que está em João 14, a partir do... Deixa eu ver aqui. Tá no 14:20, que fala assim, ó. Naquele dia sabereis que estou em meu Pai, e que vós estáis em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Voltou, gente? Voltou. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que lindo esse versículo. Naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai. Jesus está falando, eu vou estar em meu Pai e que vós estáis em mim. Então imagina Deus, Jesus e você. Jesus vai estar com o Pai e você vai estar com Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, aqueles que têm o meu mandamento e obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu me manifestarei a ele. Aí no versículo 23 ele fala de novo. Jesus lhe respondeu, se alguém me ama, obedece a minha palavra. E meu Pai o amará. E viveremos e viremos a ele e faremos dele morada.
Quem não me ama não obedece às minhas palavras. As palavras que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus está falando: essas palavras não é minha. Eu estou falando aquilo que meu Pai mandou eu falar. Deixa eu roubar aqui, gente. Aí ele fala assim, ó: essas coisas vos tenho falado enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração e nem tenha medo. Jesus está falando que eu vou, mas deixo o Consolador. Quem que é o nosso Consolador? O Espírito Santo. Eu deixo com vocês o Espírito Santo. E ele vai consolar vocês. E tem um versículo que fala: não me siga, porque para onde eu vou, vós não podes ir. Siga ao Espírito a partir de agora. Quem é o Espírito Santo? O poder de Deus. Lembra na live que eu falei sobre o sol? O sol é um sol. Você olha para o sol, você só vê sol. Mas o sol, ele tem o fogo, ele tem a luz e ele tem o calor. O sol é Deus sentado no trono. A luz que o sol emite é Jesus. E o calor que você sente quando você fica no sol, quando ele toca na tua pele, que é o Espírito Santo, que é o poder de Deus. E o poder de Deus, ele é o nosso... Gente, vocês estão vendo que eu tô... Ele é o nosso Consolador. E Deus fala: siga ao Espírito. Siga ele. O Espírito é aquela vozinha que fala para você assim: não faz isso. O Espírito é quando você está no lugar e você sente um incômodo. O Espírito é quando você chega perto de uma pessoa e o Espírito manda você sair de perto. Esse é o Espírito Santo. Ele está conosco, ele faz morada. O templo dele, a casa dele, é o nosso corpo. Ele mora aqui. Agora, e o Espírito Santo é uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo. Imagina essa pessoa morando dentro de uma casa que é você. Agora, essa casa é como? É uma casa organizada? É uma casa limpa? Ou é uma casa suja? É uma casa bagunçada? Como que é a sua casa? Como que é o lugar que o Espírito Santo mora? Tem um versículo que fala: ele fala assim, ó, em 1 Coríntios 19: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vocês não sabiam que o corpo é templo do Espírito e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus do vosso corpo.
O que ele está falando, gente? Que quando a gente cuida do nosso corpo, que cuidar do nosso corpo, se alimentar, fazer atividade física, ter zelo com a casa do Espírito Santo, é uma forma de glorificar a Deus. E no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. Então, quando você se cuida, quando você tem zelo com a sua casa, com o que você come, com a sua alimentação, com os lugares que essa casa entra, com as pessoas que tocam nessa casa, que colocam a mão. Quando você tem zelo, você tem cuidado. Essa é uma forma de glorificar a Deus. Então, como você tem glorificado a Deus? Através do seu corpo. O que você tem feito? Aí tem um versículo também que está em João 9:25 que fala: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. O que ele está falando aqui? Que antes, tudo bem, eu nem sabia que o corpo é templo do Espírito, eu nem sabia de nada disso que você está falando. Ok, beleza, você estava cego. Mas agora você não está mais. Você não está mais cego. Você não é mais cega. Agora você sabe que cuidar de si é uma forma de glorificar a Deus. Então, acabou o tempo da cegueira. E o que você vai fazer com isso? Tchau, mas eu não consigo. Aí a gente precisa orar e pedir a Deus pelos frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? A gente vê muita coisa na internet, né, gente? A gente vê, às vezes vocês vão ver vídeo de pessoas rodando, de mulheres girando do meio da igreja. E aí tem gente que fala, isso não é de Deus. Porque Deus não é assim. Porque quando a pessoa roda, tem de tudo. Aí eu tava vendo um vídeo, esse vídeo tava explicando sobre cada fruto do Espírito Santo. E esse vídeo tava falando o seguinte, que como que a gente sabe que uma pessoa é cheia do Espírito? Como que você sabe que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Como que você sabe, gente? Eu sei quando a pessoa roda. Eu sei quando a pessoa roda. Eu sei quando a pessoa grita. É porque a pessoa... Não, ele fala assim, você quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito? É só você ver se ela é cheia dos frutos do Espírito. Se ela é cheia do fruto do Espírito. Vida real, gente. É só saber se ela é cheia do fruto do Espírito. Então, se a pessoa está rodando, não significa que ela está cheia do Espírito. Mas se ela tiver amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se ela for cheia dos frutos, ela é uma pessoa cheia do Espírito. Eu falei pra vocês da tia do coque, que eu conheci, que dá vontade de ficar do lado, que dá vontade de pegar ela e falar, bora aqui em casa, fica aqui. Você chega perto dela, você sente um trem diferente. Já que trem é esse? É os frutos do Espírito. Você sente uma paz, você sente uma presença de Deus absurda, é surreal.
É surreal. Eu chego perto dela e falo, meu espírito só quer ficar aqui. Não é a minha carne, não é a minha alma. Meu espírito se conecta com o espírito dela. E meu espírito quer ficar ali, ó. É muito louco. Ontem a gente estava falando sobre isso e ela falando assim, ganhei um filho, ganhei uma família. Como que Deus criou um laço assim tão rápido? Por quê? Fruto do Espírito, ela é cheia do Espírito. É assim que a gente sabe que uma pessoa é cheia do Espírito. E aí o Espírito, ele se move do jeito que ele quiser. Ele se move do jeito que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Se ele quiser rodar, ele roda. Se ele quiser bater o pé, ele bate. Essa tia do coque, ela tem a mesma unção que o Thiago tem, que é com as mãos. Se quiser mexer as mãos, mexe. Ele se move, ele faz o que ele quiser, gente. O Espírito, ele é livre. Ele é livre. Quem é travado é a nossa alma, mas o Espírito é livre. Ele faz o que ele quer, ele se manifesta do jeito que ele quiser. Por isso que a gente não pode julgar. Por isso que a gente tem que clamar ao Senhor para que o Senhor nos dê discernimento de espírito. Para que a gente possa discernir as coisas. Para que você não julgue. Ah lá, não é o Espírito. Ah, isso aí não é coisa de Deus, não. E às vezes é o Espírito Santo ali se manifestando. E aí tem outro que você fala assim, ah, tá cheio de Deus, e é o diabo. Porque o diabo também roda, o diabo também fala em línguas. É uma língua diferente, mas fala. Ele também imita. Ele também faz. Então, você não deve julgar, você deve pedir ao Senhor, Senhor, dai-me discernimento. Dai-me discernimento. E não fala nada. Guarda pra você. Ah, você viu fulano? Fica quieto. Para você não pecar, para você não dar brecha. Porque uma coisa é, eu era cego, agora eu vejo. Quando você sai da cegueira e começa a ver, você tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Aqui ela fala assim, ó. Eu era cega, uma mulher que fazia tudo, teoricamente muito bem feito, para atrair palavras de validação, olhares de admiração. Porém, uma mulher que fazia as coisas certas pelo motivo errado e que também fazia algumas coisas erradas quando ninguém via. Por ter uma identidade distorcida sobre o meu valor, eu agia sempre com o único propósito de buscar aprovação e assim me sentir amada e valorizada. Eu era cega sobre os meus valores, acreditava que eu seria amada, aceita, se atendesse às expectativas deste mundo. Quantas vezes a gente não se move, a gente não caminha, querendo ser aceita, aprovada e validada por esse mundo. Só que a palavra fala, o príncipe desse mundo não é Deus, não é Jesus. O príncipe deste mundo é o diabo, não é Deus. Ele fala aqui, ó. Deixa eu ver aqui. No versículo 30, ele fala: já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando, e ele nada tem em comum comigo. Quer dizer, a gente nada parece um com o outro, mas faço aquilo que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantai-vos, vamos sair daqui. Então ele está falando o quê? Esse mundo não é meu. Quem governa aqui, quem é o príncipe desse mundo,
é o diabo. E ou você serve a ele, ou você serve a esse mundo, ou você serve a mim. Porque não dá para servir a dois senhores. É uma coisa que eu vou repetir muito para vocês. É porque não dá mesmo. Eu tenho experimentado de muitas coisas na presença de Deus, sabe? E uma delas é Deus fazendo uma limpa de pequenas coisas. E Ele falando, não vou dividir minha honra com isso, não vou dividir minha glória com isso, ou você queima isso, ou você vai ser governada por isso, ou você abre mão disso, igual eu falei pra vocês, eu tive que abrir mão. Eu escolhi abrir mão dos bonecos da constelação, porque Deus mandou, Deus falou, não quero, em obediência, eu entreguei. Mas você vai falar assim, Chá, o que tem a constelação? Gente, a constelação, ela trabalha com movimento energético. Ela trabalha com alguns movimentos onde a gente vai acessando coisas do passado. As leis sistêmicas são leis baseadas na Bíblia. Ordem, hierarquia, equilíbrio de troca. São leis bíblicas. Só que o que acontece depois que não tem a ver com as leis, tem a ver com o movimento, é um mecanismo de adivinhação. Não de adivinhação de leitura de mão, não é isso. Mas, como que eu vou explicar isso para vocês? Espiritualmente, existe uma certa consulta oculta, que não é tão revelada, que não é tão falada. Mas é porque hoje eu entendo o quanto o diabo é estratégico. O quanto ele pega, às vezes, algo que é lícito, e ele distorce aquilo. E aquilo se torna ilícito. Então, as leis são bíblicas, alguns movimentos são movimentos de cura, são ferramentas que Deus deixou aqui na Terra para a gente acessar, para a gente curar, para a gente ressignificar, para a gente liberar. Mas no meio de tudo isso existem algumas coisas que não agradam ao Senhor. E para mim antes estava tudo bem. Eu não via nada de errado, eu não via nada de mal. Nada. Até que Deus vem e fala, tem altares na sua casa. E aí eu já contei essa história. E eu fui, peguei e queimei. E falei, Senhor, eu entendi. E aí eu falei, Deus, mas me mostra o que há de errado, porque eu não sei. Me mostra. E aí Deus foi me mostrando. No meio de tudo isso, o que não agrada? Não é dinâmica de cura, o que é ali que acontece por trás, e é bem sutil, que não me agrada e que eu não quero. E aí, como adulta, que eu falei para vocês ontem, responsável pelas minhas próprias escolhas, eu escolhi abrir mão disso. Falei, tá bom, Deus, se não te agrada, então eu não quero. Se não te agrada, eu entrego para ti. É estar debaixo de obediência, porque o príncipe desse mundo é nosso inimigo. Não é nosso amigo. É nosso inimigo e a gente precisa se posicionar. Então, para essa semana, faz uma limpa na tua casa. Arranca tudo que não serve, tudo que você não usa. Tira tudo que está ocupando espaço. Eu sempre faço aqui na minha casa. Arranca tudo que você olha e fala assim. Você vai passando e vai falando, Espírito Santo, me mostra o que tem aqui que não te agrada.
Porque a gente não sabe, gente. A gente não sabe qual foi a intenção. Eu lembro de uma amiga falando que ela queimou o quadro de casamento dela. Aí eu, nossa, por que você queimou? Ela falou, porque o Espírito Santo me mostrou. E foi muito claro. É uma ordem muito clara, tá? O Espírito Santo me mostrou que as pessoas que assinaram atrás do quadro, elas amaldiçoaram. Elas jogaram maldições do casamento. Porque existe a intenção por trás da intenção. E quem revela essa intenção é o Espírito Santo. Aliás, eu fiz isso ontem de novo. Que eu sempre faço porque vai vindo a mente. Isso mesmo. Vai vindo a mente, você vai tirando, vai limpando, vai abrindo espaço, vai jogando fora. Isso não faz sentido, isso eu não quero, isso não agrada a Deus. Isso aqui eu ganhei. A pessoa às vezes até deu com uma boa intenção, porém, veio um presentinho a mais junto com aquilo ali, daquele objeto. E aí você fica apegado ao objeto, não, joga fora. Não se apega a nada. Não se apegue a nada. Não coloque os seus olhos em pessoas. Ontem eu estava falando com uma pessoa e a gente estava falando sobre isso porque ela estava muito chateada. Ela estava muito chateada porque ela estava passando um momento muito difícil. Deixa eu contar para vocês. Ela estava passando uma situação muito difícil. E ela está muito triste, por quê? Porque ela congrega numa igreja há muito tempo. Há muitos anos, mais de 20 anos. E ela tá vivendo esse momento difícil na vida dela. Então assim, quando a gente congrega numa igreja, a gente tá ali todo final de semana, ou toda semana, ou todo dia. Porque é o caso dela, ela tá lá sempre. Deixa eu responder. Se eu pedir a Deus para abençoar e tirar a maldição do presente, resolve. Átila, depende muito, porque assim, existem coisas que Deus vai pedir para você jogar fora, tem coisas que Deus vai falar para você assim, queima, não dá para ninguém, e tem coisas que o Espírito Santo vai falar assim, se você orar e consagrar a mim, eu tiro disso e você tá livre. E pode usar, e pode deixar aí. Então, tem que pedir ao Espírito Santo discernimento de espírito, para ele falar para você o que Deus quer que você faça com aquilo. E aí você vai obedecer. No meu caso, era queimar. E aí eu queimei. Então, voltando àquele assunto. E ela estava chateada porque nesse momento difícil que ela tá passando, ninguém ligou para ela. Ninguém perguntou se ela tá bem, se ela tá precisando de algo. E assim, se ela tá precisando de um ombro amigo, se ela tá precisando conversar, se ela tá precisando sair um pouco de casa, esparecer, sair. Ninguém deu sinal de vida. E ela tava triste e chateada com isso. Porque faz muitos anos que ela tá lá. E ninguém tá nem aí. E aí eu tava conversando com ela e falando pra ela assim, olha, é justamente isso que Deus está trabalhando em você. Deus está tirando você da religiosidade e Ele está tirando você do homem, de você focar e colocar suas expectativas em pessoas. Porque na calculadora humana, o que ela pensou? Poxa, eu tô aqui há mais de 20 anos. Todo mundo sabe o que eu estou passando. Todo mundo sabe que eu estou sofrendo, que está sendo um momento difícil, que eu estou precisando de oração, que eu estou precisando de intercessão, que eu estou precisando de... E ninguém me ligou, ninguém perguntou se eu estou bem, ninguém manda uma mensagem. Aí eu fui conversar com o pastor e o pastor cagou e andou, essa palavra. Tá nem aí. E Deus está assim, eles não estão nem aí.
mas eu estou aqui contigo, porque eu sou o único que não te abandona. Então não coloque os seus olhos em pessoas, não fique esperando que o pastor faça, que o pastor interceda, não fique esperando que a irmã da igreja te mande uma mensagem para perguntar se você está bem, se você está precisando de algo. Porque se você colocar seus olhos em pessoas, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Porque às vezes a ajuda, a intercessão, ela não vem de dentro, ela vem de fora. Ela vem de fora. Essa tia do coque, ela mandou mensagem para mim. 3 horas da manhã. Eu não vi, eu tava dormindo, né? Eu só vi no outro dia. Ela mandou mensagem para mim. 3 horas da manhã. Ela falou assim: estamos aqui intercedendo por você, orando por você. E aí ela mandou uma foto dela e do marido dela na igreja, de joelho dobrado, da cadeirinha de plástico. 3 horas da manhã. No sábado, né? De sábado para domingo, né? Domingo, 3 horas da manhã. Gente, aquilo pra mim foi assim, meu Deus. Sabe por quê? Porque eu duvido, gente, que alguém da minha igreja tenha acordado às 3 da manhã, dobrado o joelho e intercedido pela minha vida. E foi tão assim que ela mandou mensagem na mesma madrugada. O Tiago também acordou de madrugada e ele estava orando por mim, né, por nós, e estava orando por eles também. Colocou eles na oração dele e orou por eles. Quer dizer, a intercessão não veio de dentro, ela veio de fora, de uma pessoa que mal me conhece, mas que já está indo, está levantando, saindo da casa dela de madrugada, com certeza para orar por mais gente, tá? Não só por mim. Indo na igreja, 3 horas da manhã, dobrando o joelho do frio e intercedendo pela minha vida, pela minha casa, pelo meu filho, pelo meu marido. E aí essa pessoa falou assim pra mim: nossa, ninguém mandou uma mensagem, ninguém ligou, ninguém perguntou se eu tô bem. O pastor cagou e andou. Tipo, nem aí. Eu falei assim: olha, fulano, eu entendo, porque Deus já me tirou desse lugar. Então eu sei que você está sentindo, porque eu também já tive momentos difíceis na minha vida, momentos em que eu pensei que de repente o pastor ia estar ali para me ajudar, ou alguém da igreja ia interceder e orar comigo, ia me ajudar na guerra, na luta, na batalha, e eles nem aí. Eu sei que você está sentindo, porque eu já passei por isso, eu já senti isso. Deus já me tirou desse lugar e dói, gente, porque você imagina, são mais de 20 anos. Não é 20 dias. Não são pessoas que não te conhecem, são pessoas que você tem intimidade. São pessoas que você criou um certo laço, mas que na hora da dificuldade elas não estão lá. E aí a intercessão e a ajuda vem de fora. Eu falei: você não está tendo aí, mas você está tendo aqui. Porque aqui, fulana está dobrando o joelho e orando por você. Porque aqui ciclana, das rodas de encontro, fala: vamos orar por eles. Que feio, né, gente? Fazendo live, mas é a vida real acontecendo. Senão eu vou ficar toda ranhenta aqui. É a vida real acontecendo. Não tem de dentro, mas tem de fora. A questão é que Deus manda ajuda. Às vezes não é a ajuda que você espera. Não, é o improvável. Qual é a probabilidade? Aonde que eu imaginaria que uma pessoa iria sair da casa dela, da igreja, 3 horas da manhã, para orar por mim? Pela minha casa e pela minha família. Totalmente improvável.
Então a ajuda, a intercessão, ela vem de fora e não vem de dentro. E tá tudo bem, a questão é, ela vem. Deus manda pessoas, Ele manda ajudadores. E se Ele não mandar, Ele ainda tá lá com você e Ele. Ele não vai te deixar nessa peleja sozinho. Ele não vai abandonar o barco, Ele não vai sair do barco. E quando você estiver passando a dificuldade, você precisa ter consciência, isso precisa estar muito internalizado dentro de você. Que dentro do barco com você tem Jesus. Ele pode, igual com os discípulos, os discípulos passando pela tempestade e Jesus dentro do barco dormindo. E eles se esqueceram de quem estava com eles, dormindo dentro do barco. E eles começaram, mestre, 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 nós vamos morrer. E aí Jesus fala, homens de pouca fé. Tu não sabe quem está no barco junto com você? Tu não sabe que o mar está revolto, mas que eu estou contigo, segurando a tua mão, e que essa prova não é para a morte. Essa dificuldade não é para a morte, mas é para que o meu Pai seja glorificado através da tua vida. Porque tu vai dar testemunho daquilo que eu vou fazer. Tu vai chegar e falar, meu casamento estava destruído, mas o Senhor restaurou. A minha empresa estava falida, mas o Senhor restaurou. A minha vida estava acabada, mas o Senhor restaurou. Porque tu vai dar testemunho, assim como eu dou testemunho. Da onde o Senhor me tirou, da onde Ele me colocou, do que Ele tem feito na minha vida. Só que gerar testemunho dói. Escreve aí. Gerar testemunho dói. Gerar um filho dói. A gestação dói. A gestação é um processo difícil para a mulher. Quem é mulher sabe. A gente vem baixa autoestima, o corpo muda, é pesado, a barriga pesa, você fica inchada, você vai no banheiro de 2 em 2 segundos, é um saco. Nada te serve, nada serve, a roupa não serve. Você se olha no espelho, você se sente feia. E são 9 meses gestando, gerando. E cada mês é uma surpresa, cada mês é diferente. E fica 9 meses, 9 meses. Pensa na grávida, 9 meses. Aí, poxa vida, já gerei 9 meses. Agora chegou a hora de parir. Aí você vai parir. Aí quando você vai parir, que delícia, tô parindo. Agora não, agora eu já fiz todo o trabalho. 9 meses gerando e agora vai ser tranquilo. A criança vai sair e eu não vou sentir nada. Aí que você se engana. Porque é quando tá perto do Senhor fazer. É quando tá perto dele colocar a mão. É quando a criança tá saindo que vem a maior dor. A maior dor não vem durante os 9 meses. Ela vem quando a promessa está perto de ser gerada, gestada, dela sair. Quer dizer, ela foi gerada durante 9 meses. E tem um incômodo aqui, um inchaço ali, uma pedida ali, tem um monte de coisa. Mas quando vai sair, gente, quem aqui teve parto normal? Eu tive parto normal. A dor é tão forte, mas é tão grande que você sai do corpo. Você já saiu do corpo? Eu saí do meu corpo. Eu delirava de dor. Eu não tinha mais consciência de onde eu estava, o que estava acontecendo. Eu falava coisas assim, aleatórias. Eu entrei em estado de choque.
E quando Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida, é exatamente assim. Quando está perto de, vai acontecer e vai doer. Aneia, para mim cada parto parece que a dor aumenta. Ela tem 3 filhas. 3 filhas. 3 gestações. 3 partos. Então é um parto. Quando tá perto de acontecer, vai doer. Então se tá doendo muito, você fala assim, tá insuportável essa dor, a minha alma tá assim, é porque tá perto. Quando vai sair, a criança vai sair. E quando a criança sair, presta atenção, quando a criança sai, porque parto normal é assim, gente, eu não posso falar de cesárea, né? O que eu sei de cesárea é que na hora não dói nada, mas que depois a pessoa quase morre. Mas eu só posso falar do que eu vivi. Eu tive parto normal. Eu não sei explicar em palavras o tamanho da dor. É absurdo. Só que quando o Adrian saiu, eu fiz assim, ó. Acabou a dor. Acabou a dor. Eu levantei sozinha. Eu tomei banho sozinha. Eu me troquei sozinha. Eu dei mamar pra ele, eu dei banho nele. Eu fiquei em pé, eu andei, eu comi. Eu fiz tudo. Nem parecia que eu tinha parido uma criança, que eu tava gritando, berrando, esgoelando, pedindo pelo amor de Deus, misericórdia. E eu falava assim na hora do parto. Sabe o que eu falava na hora do parto? Tenta entender isso espiritualmente. Eu falava assim pro médico, põe ele de volta. Eu não quero mais que ele saia. Não tira ele. Tá doendo demais, eu não vou aguentar. Por favor, não faz isso. Olha a loucura. Eu tava delirando. Eu não queria que o Adrian saísse, eu queria que ele ficasse dentro da barriga, porque era uma dor insuportável. E às vezes, quando tá doendo mais, que o Senhor tá perto de entregar a promessa, de falar, filha, agora vai nascer. Vai sair o projeto, vai sair o casamento, vai sair a restauração, vai sair a renovação, vai sair da escassez agora. Vou derramar maná sobre a tua vida. Tu vai ter que sair da terra do deserto para a terra que mana leite. Só que você vai ter que caminhar. Você vai ter que pôr para fora. E vai doer. E aí tu fica lá, igual eu. Não quero mais não, tá doendo demais. Não, chega, Senhor, chega, eu abro mão. Não, Deus, larga a mão dessa promessa. Não, isso não é pra mim, não. Não é pra mim, não. Então é melhor não. Eu desisto. Não é o que acontece em provas de corrida? Não é o que acontece em competição? Às vezes a pessoa está a 5 minutos de atravessar a linha e ela desiste. Ela desiste faltando 5 minutos. Só falta 5 minutos e ela ia completar a prova. Só que ela estava doendo tanto, ela estava tão cansada que ela larga a mão. E é assim. E aí tem gente que não recebe promessa de Deus porque desiste, faltando isso aqui para receber. Porque o inimigo lança uma seta, você está sozinha. Lança uma seta, não, essa promessa não vai acontecer. Não, isso não é para você. Aí você fala, acho que não é para mim mesmo. Aí Deus está assim, filha, faltava tão pouco. Você estava tão pertinho. Então toda promessa passa pelo processo de gestação, de gerar. Toda árvore um dia foi semente. É uma semente plantada que precisou de tempo para criar raízes, que através da raiz nasceu o tronco, que através do tronco nasceu as folhas, que as folhas deram frutos.
Não desceu do céu uma árvore pronta como fruto. Ela teve que ser gerada, frutificada. Assim somos nós. Então, se Deus te deu uma promessa, se Ele falou algo para a tua vida, não desista. Se mantenha debaixo da palavra. Vai doer. E quando for o seu momento de maior dor, é porque está perto o seu momento de maior vitória. Se você ter fé e se você continuar caminhando nos caminhos do Senhor e obedecendo as palavras de Deus, vai acontecer. Vai acontecer. Do nada. Eu falo que é do nada. Do nada você tá solteira, do nada você tá casada. Do nada você tá na escassez, do nada você tá na abundância. Do nada, é o do nada de Deus. Do nada você não tem amigo, do nada Deus te apresenta os amigos dele. É o do nada. A Letícia falou assim, é pecado não querer ser mãe? Não, Lê. Não é que é pecado. Deus deu um mandamento. E nesse mandamento tenho muitos filhos. Tenho filhos. Aí você fala assim, Chau, eu não quero ter filho. É o seu livre-arbítrio. É uma escolha sua. É o mandamento de Deus. Gente, é tipo assim, ó. Deus fala assim, ó. Não matai. Aí você fala assim, ah, mas eu quero matar. Posso? Posso. Pode. Você tem livre-arbítrio. Só que se você matar, você vai colher o fruto dessa ação. Você vai ser preso, vai ser condenado, vai ficar tantos anos na cadeia, vai viver todo o que tem lá, enfim. Então, é livre-arbítrio, é escolha. Deus continua te amando, você tendo filho ou não tendo filho, Ele continua amando você. Mas você fala assim, Chau, é pecado não querer ser mãe? É uma escolha. Mas eu te aconselho a, no secreto, falar com Deus. Deus, eu não quero ser mãe, mas eu não sei se eu não quero ser mãe porque eu tenho um bloqueio, porque a minha alma está machucada, ou se eu não quero ser mãe porque eu não quero. Porque assim, geralmente, pessoas que não querem gerar, mulheres que não querem gerar, é porque tem algum trauma, algum bloqueio ligado à infância, à criança. Então, eu, por exemplo, eu não queria ter mais filho, gente. Eu não queria mais. Eu não queria mais ter filho. E o sonho do Thiago é ser pai. E a gente ficava nesse dilema. E eu não quero mais ele, mas eu quero. Eu não quero mais, mas eu quero. Aí eu comecei a falar com Deus. Deus, por que eu não quero? Aí eu fui entender, poxa vida. Quando eu fui abandonada na maternidade, no meu momento de maior fragilidade. Eu fui abandonada na maternidade. Eu fui deixada sozinha. Com uma criança recém-nascida, sem saber o que fazer. Eu não tive apoio. Eu não teve parceria nem nada. Quando eu tava na maternidade, o meu ex tava na casa da amante, da fase ali, né? Do Adra recém-nascido, que é o puerpério. Eu passei sozinha, só tinha minha mãe ali pra me ajudar. Porque ele me deixava em casa e ia ficar com a amante. Depois eu fui saber que ele tinha um caso, fazia 1 ano e meio com essa amante. Então, quando eu tava grávida do Adria, a minha gestação, o meu puerpério, tudo, ele tava já com a amante. E ele me deixava sozinho pra ficar com ela. O Adria nasceu alérgico, ele tinha PLV. Ele chorava 72 horas por dia. Ele mamava no peito o dia inteiro. Eu não dormia, eu não comia. Gente, eu virei um palito. Um palito. Eu corria com o médico pra ele pra cima e pra baixo, pra entender o que ele tinha. Ele chorava demais. Ele não dormia. Sabe como que eu dormia com ele, gente? Eu dormia assim, ó. Na cama de casal.
Eu sentava no meio da cama, eu colocava 2 travesseiros aqui, 2 travesseiros aqui. Dois aqui, 2 aqui. Aí eu sentava do jeito que eu tô aqui. E eu colocava ele aqui, recém-nascido. E aí eu encostava a cabeça e eu ficava assim a noite inteira. Isso foi assim até o Adrian ter 6, 7 meses. Toda noite. Eu não dormia, eu não comia. Era eu e Deus, Deus e eu. E a minha mãe que me dava ajuda, né? Mas a minha mãe também trabalhava. Então ela tinha os momentos dela de descanso, né? E eu falei, como que eu vou querer ter filho? Quem que vai querer ter outro filho? Só que hoje eu vivo outra realidade. Hoje eu tenho marido, hoje eu tenho parceiro. Hoje eu sei que o Thiago vai ser um paizão. Hoje eu sei que eu vou ter total apoio físico, emocional, mental. Hoje eu sei que quando eu me sentir feia, quando eu estiver no pós-parto ali toda destruída, né, com o corpo que não é o corpo que ele está acostumado, eu sei que ele vai continuar me amando. Que ele não vai me abandonar, porque agora eu tô barriguda. Ou porque eu tô inchada, ou porque ele vai continuar ali junto comigo. Eu sei que no pós, ele não vai me abandonar na maternidade. Ele não vai me deixar lá. E aí eu fui falando com Deus e fui, Deus, se for da tua vontade, coloca no meu coração. Se o Senhor quer que eu gere de novo, coloca no meu coração, vai trabalhando no meu coração, vai trabalhando na minha mente. Vai tratando. Então eu te aconselho a fazer isso. Entra no secreto e começa a falar com Deus. Deus. Gente, porque eu entendo assim, tá? Tem muitas coisas que eu não quero fazer. Mas eu faço em obediência. Então Deus, eu não quero. Entendi que eu tenho um monte de trauma, um monte de bloqueio, que foi muito difícil e tudo mais. Ok, eu não quero. Mas o Senhor quer. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer, Pai? Porque eu abro mão, Shawane, eu tô falando de mim. Eu abro mão da minha vontade, do meu desejo, para fazer a tua vontade e os teus desejos, porque eu sei que a sua vontade, ela é melhor do que a minha. A sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. A minha não. Porque a minha carne e a minha visão são limitados, mas o Senhor não é. Então eu, Shawane, faço isso. E recomendo que vocês façam, que vocês comecem a se colocar nesse lugar de rendição, aonde eu não sou dona de mim, Deus. O Senhor é o meu dono, o Senhor é o meu Pai. O Senhor me fala o que é melhor para mim. Tá bom? Então, pra gente encerrar, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que seja uma semana de paz, de alegria, de felicidade, de reflexão, porque nós ainda estamos vivendo um processo, um momento de cura. Que o Senhor que Deus invada a tua casa, que o Espírito Santo invada o teu coração, a tua mente. Que Ele comece a ministrar em você os desejos do Pai. Que o Senhor alinhe as suas emoções. E que no momento em que você está parindo, no momento de maior dor da tua vida, que você está parindo aquele projeto, que você está transicionando de uma gestante para uma mãe no colo, com o projeto do colo, bebê no colo, que o Senhor te dê forças para você não desistir perto da chegada. Que Ele te fortaleça para você passar pelo parto. Porque quando o parto passar, você vai pegar o projeto no colo e você vai se alegrar. E você vai dar risada. E você vai ser inundada por um amor sobrenatural. Quem é mãe me entende. Se você não é, quando você for, se Deus te agraciar, você vai saber do que eu tô falando. Porque quando nasce, você pega no colo. É surreal. É um amor inexplicável. Inexplicável. E assim vai ser com você.
Quando Deus restaurar o teu casamento, ele vai ser 10 vezes melhor, eu declaro, do que ele já foi, do que no começo. Quando Deus te resgatar, quando você gerar a abundância e a prosperidade, você não vai se lembrar do tempo de escassez e de falta, e você vai se alegrar no Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Quem é daqui de Ubatuba, hoje tem treinamento. Hoje às 7 na Shalom. Eu vou colocar nos stories novamente o endereço de lá. É só levar papel e caneta e estar presente. Chega um pouco antes, gente, porque vai começar às 7 em ponto, tá bom? Beijo grande pra vocês, até amanhã.